E agora a gente fala do caso do idoso morto, porque durante a audiência de custódia, a Justiça aqui do Rio converteu em preventiva a prisão da Érica de Souza Vieira Nunes, que foi gravada ao levar o cadáver do tio a uma agência bancária para retirar o empréstimo. Ao vivo aqui no telão, o repórter Marcos Sadoc tem mais informações, né, Sadoc? Muito boa noite para você. O que diz aí essa decisão, hein? Oi, Yasmin, excelente noite para você, todo mundo que está acompanhando o Jornal do Rio. A decisão da juíza Raquel Assad da Cunha mostra, então, essa prisão preventiva, ou seja, não tem mais data para acabar enquanto as investigações continuam. Vou destacar alguns trechos dessa decisão, viu, Yasmin, que ela foi importante do tamanho dessa tragédia que a gente vem acompanhando desde ontem aqui no Jornal do Rio. Por exemplo, como repugnante e macabra, uns dos adjetivos, palavras usadas pela magistrada em relação a toda essa situação. Bom, em partes, o que entendeu a juíza foi o seguinte, que mesmo que a investigação até agora não determine o horário da morte do seu Paulo, assim como aconteceu na agência ou no caminho, era muito claro e evidente por todos que passavam na rua, testemunhas ouvidas e o que a investigação mostrou até agora ao juízo de que o seu Paulo não estava bem. Que além disso, quando o SAMU foi acionado, ele já estava morto dentro da agência. Em outro ponto, a magistrada lembra que diante de tudo que está apresentado, ao que parece, Érica estava preocupada em apenas conseguir dinheiro e que mesmo que o seu Paulo quisesse algum empréstimo, como ela vinha informando até 24 horas antes, ele precisava estar bem para fazer esse empréstimo, o que as imagens mostram que nitidamente ele não estava. Então, não era uma agência bancária que ele deveria estar, e sim, por exemplo, em uma unidade de saúde, como tinha acontecido outras vezes. E mais, que mesmo que esse momento exato da morte ainda não esteja comprovado pelas investigações, cabe à investigação policial mostrar se houve alguma atitude da própria Érica que auxiliou e acelerou a morte do seu Paulo. E outro detalhe importante, ela tem uma filha menor de idade, a defesa tinha pedido uma prisão domiciliar, levando em conta outras decisões que já aconteceram parecidas, mas ela disse o seguinte, a magistrada, já que no momento que seu Paulo estava no banco morto com a Érica, a filha de 14 anos estava em casa com o irmão de 27 anos, então que assim deve permanecer. As investigações continuam, Yasmin, e a gente continua aqui na delegacia de Bangu acompanhando tudo de perto, as novidades desse caso, inclusive o avançar dessas investigações com outras testemunhas. Vamos ver todos os detalhes na reportagem. Até o momento, 6 pessoas já prestaram depoimento, entre elas o motorista de aplicativo que levou os dois até o banco. O homem disse à polícia que Paulo estava vivo durante a viagem e que chegou a segurar a porta do carro. De acordo com as investigações, Paulo Roberto Braga tinha livor cadavérico na nuca, o que pode indicar que ele morreu deitado. Em depoimento, Érica alegou que levou o homem à agência bancária debilitado, mas ainda vivo, para sacar o dinheiro do empréstimo a pedido dele, que seria comprar uma televisão e reformar a casa. A Polícia Civil não tem dúvidas de que o idoso já chegou morto à agência bancária. Os investigadores pediram a quebra do sigilo bancário da vítima e informações sobre em quais locais Paulo tinha empréstimos. Tudo que consta no laudo corrobora no mesmo sentido que está aí na investigação. Ele já estava morto há algum tempo e naquele momento em que ela comete aquele ato, ele já estava morto. Testemunhas que viram a Érica com o idoso no calçadão também devem ser chamadas para prestar depoimento, assim como os funcionários da agência bancária. Essas imagens gravadas no dia anterior mostram Érica e Paulo Roberto Braga no calçadão de Bangu, ainda vivo. No dia seguinte, Érica chegou em um carro de aplicativo em um shopping que fica próximo à agência. Câmeras registraram Érica circulando com o Paulo Roberto pelo shopping e parando em uma cafeteria. O laudo do IML apontou que ele teria morrido por volta desse horário. Exames adicionais ainda vão apontar se a morte pode ter sido causada por algum agente externo, como a ingestão de alguma droga. A polícia também vai investigar se o homem sofria maus tratos. Ela deve responder por vilipêndio de cadáver, que é tratar com desrespeito uma pessoa morta, e por furto mediante a fraude. Enquanto isso, a família de Érica, que é prima da vítima, solicitou à prefeitura gratuidade no enterro do idoso. O corpo de Paulo segue no IML.